Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 13 e ele vai falar a respeito daquela marca, né? Muita gente tem curiosidade a respeito dela, a gente vai ler aqui nesse capítulo de hoje. Vamos meditar? Vamos pedir a Deus que nos conduza nessa meditação e eu tenho certeza que Ele vai nos levar a entender todas essas palavras. Senhor Jesus, eu entrego essa meditação sobre o livro do Apocalipse em Tuas mãos. O Senhor deu a visão ao apóstolo João e peço que agora o Senhor nos dê a visão através de suas palavras e possamos nos manter de pé, firmes até o final. Que assim seja. Então o versículo 1 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. O comentário do bispo diz assim: vi subir do mar uma besta. A besta que sobe do mar aponta para um homem que surgirá no futuro, conhecido como Anticristo. Esse nome significa alguém que se opõe a Cristo e quer se colocar no lugar de Cristo. Para isso, levanta-se contra Deus. Está em 2 Tessalonicenses, do 2, do 7 ao 10. Ele terá poder sobre toda a terra e terá a encarnação do próprio diabo, pois manifestará o seu caráter. As 7 cabeças e os 10 chifres representam o seu domínio e o poder mundial como um todo. O mar simboliza as nações, de onde surgirá este grande e cruel líder político, as quais se unirão sob seu governo e obedecerão cegamente às suas ordens. O anticristo receberá o trono de Satanás e a sua autoridade, por isso será infinitamente mais cruel do que todos os reis e tiranos do passado. Assim que ele for revelado, se iniciará o período da grande tribulação. Então, nós começamos a ver agora o que vai começar a acontecer quando essa besta, né, o anticristo, ele começar a se revelar. E quando ele fala o dragão, né, o dragão deu-lhe o seu poder. Então, o diabo dá o poder para esse anticristo, porque ele vai reinar, né? Ele vai dominar, ele vai ser o líder mundial. Ele vai ser aquele tão aclamado líder que hoje nós vemos pedindo em muitos telejornais, porque eles, por causa da pandemia e de tudo que vem acontecendo, os líderes mundiais pedem um que venha representá-los todos, né? Uma voz única. Então você consegue imaginar que o anticristo já vem se preparando para isso, né? Aliás, o mundo, ele vem se preparando para a chegada dele. O 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, o diabo, ele também consegue manipular milagres, né? Ele consegue fazer coisas sobrenaturais. Mas nós não podemos esquecer que ele é um ser espiritual, que ele é espírito, mas ele é o espírito das trevas, ele é o diabo. Por isso que as pessoas vão adorar essa besta, porque a besta é representada por um homem, uma pessoa. Mas por trás dessa pessoa, quem vai estar manipulando ele vai ser o próprio diabo, o dragão. Então, quando adorarem a besta, né, aquela pessoa, vão estar adorando o diabo. E é por isso que ele fala, né, as pessoas vão estar tão iludidas, tão enganadas, que elas vão conferir o poder a ele. Sabe, não é diferente dos dias de hoje. Às vezes a gente vê pessoas fazendo cada coisa, tomando cada decisão, fazendo cada escolha para a vida, e a gente se pergunta assim, será que essa pessoa que está na igreja,
ela está consciente de que Jesus está perto de voltar e que o anticristo está se preparando e que se ela morrer ela não está salva. Às vezes a gente fica olhando assim, a gente fica meio incrédulo, né, diante de pessoas que elas estão indiferentes com relação à sua salvação. É terrível. O comentário do bispo diz assim: a sua chaga mortal foi curada. Essa será uma estratégia do diabo para levar as pessoas a adorá-lo. Deus permitirá que Satanás opere grandes sinais que levarão muitos ao engano. Quando o mundo vir que a besta ferida mortalmente foi milagrosamente curada, se voltará para ela pensando tratar-se de um ser divino e a adorará. O anticristo tentará convencer o mundo, e principalmente os judeus, de que a sua intenção é promover a paz e a segurança entre as nações. De posse do poder do trono e da autoridade de Satanás, esse homem do pecado fará proezas na terra e enganará muitas pessoas. Mateus 24, do 4 ao 5. E as pessoas que estão vazias, elas terminam por aceitar, né, qualquer coisa que sugerem para ela ou que mostram para ela, né? Vamos conferir esse Mateus 24, do 4 ao 5. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Por vezes a impressão que me passa é que tem muita gente que gosta de ser enganado mesmo, né? A coisa está tão revelada, ou às vezes é por ignorância, por a pessoa não meditar mesmo na palavra de Deus, ela se deixar levar pelo engano deste mundo. O 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O comentário do bispo diz assim: foi-lhe dado uma boca. A exemplo do que vários reis e imperadores do passado fizeram, o anticristo proferirá palavras muito duras e arrogantes contra o Altíssimo e contra os que habitam no céu. Isso ocorrerá na segunda metade da grande tribulação, quando ele se autoproclamará o Deus desse mundo. Esse período será de 42 meses, ou 3 anos e meio. Muitos estudiosos das profecias bíblicas acreditam que o terceiro templo será reconstruído em Jerusalém. Inclusive, há um grupo de judeus trabalhando intensamente na elaboração de projetos, na preparação dos materiais que serão usados na construção e principalmente na confecção dos utensílios sagrados. Será exatamente nesse templo que o anticristo se assentará e ostentará como se fosse o próprio Deus, exatamente como o apóstolo Paulo profetizou aos cristãos de Tessalônica, segundo Tessalonicenses 2, ao 3 ao 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é muito claro, né, que o diabo ele quer imitar a Deus em tudo. Por isso que ele é o enganador, né? Então ele termina por enganar muita gente com tudo que ele vai fazer, os sinais. Diferente, por exemplo, de Deus, que às vezes você está mostrando sinais, você está falando e a pessoa, por vezes, ela prefere não acreditar. Então, o 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E olha, mesmo que as pessoas não queiram dar esse poder a ele, ele vai ter. Independente se querem ou não conferir, porque está profetizado, já está escrito. Então, isso tudo vai acontecer. Nós temos aqui que estar preparados para que no arrebatamento da igreja nós venhamos subir com Cristo, porque, como está escrito, né, ele vai fazer guerra àqueles que vão se manter firme na fé e vai vencê-los, mas vai ter que pagar com a própria vida.
O comentário do bispo diz assim: foi-lhe permitido, durante a grande tribulação, o Altíssimo dará permissão ao anticristo para perseguir e tirar a vida de muitos fiéis. Ele destruirá seus corpos, mas não a sua fé. Nessa época, não haverá falsos cristãos como existe hoje, pois não será possível ficar escondido. Todos terão que escolher um lado, ou servirão a Deus ou a Satanás. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, adorarão o anticristo, pois darão crédito às suas mentiras e rejeitarão o Senhor Jesus. Então, quer dizer, assim é hoje, né? Se você está salvo, eles podem até querer destruir o seu corpo, mas a sua alma que está salva não. Ninguém toca na alma, quando essa alma é de Deus. Aí, seguindo para o 8, ele diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha como ele termina isso, né? Eu quero voltar a ler aqui, né? Essa parte do 8, que ele diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus já estava preparado para o sacrifício desde o princípio de tudo. E aí ele termina dizendo assim, ó, nomes que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí a gente entende por que tem pessoas que elas custam entregar a vida dela para Jesus, porque o nome dela não está escrito. E elas vivem caindo, elas vivem pecando, elas vivem fazendo coisas erradas, porque os nomes delas não estão escritos. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem certeza, o nome dela está lá escrito. E por isso que o Espírito Santo agora fala assim, ó, se alguém tem ouvidos, ouça. Então, se você tem ouvidos para o que nós estamos meditando aqui hoje, ouça. Em outras palavras, pratique, cuidado, vigie. O 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, quer dizer, olha só em que condições eles se colocaram, né? Porque eles poderiam ter evitado ser mortos em cativeiro, a espada, dessas formas, né? E ter que agora aguentar com paciência e com fé. Eles poderiam ter evitado isso, mas eles ignoraram, talvez, os seus pastores, os seus líderes, e simplesmente ignoraram o que eles diziam. O 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. O comentário do bispo diz assim, ó, vi subir da terra outra besta. A besta que sobe da terra é uma referência ao falso profeta que será o braço direito do anticristo. Sua missão será preparar o caminho para o governo do anticristo, que dominará o poder econômico de todas as nações. Os 2 chifres mostram a união entre o poder político, que vem pelo controle da economia mundial, e o poder religioso, que vem pelo controle de todas as religiões do mundo. O falso profeta tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Isto é, ele passará para a humanidade a imagem de um homem manso, santo e humilde, porém suas intenções serão as mais terríveis e cruéis que se possa imaginar. E esse mundo, ele vive assim, né? Ele vive de aparência. Ele passa uma aparência de santidade, de amor ao próximo, mas no fundo não tem nada daquilo, nada daquilo é verdade. O ser humano, por vezes, está dizendo que está tudo bem, mas por trás daquela aparência está um ser deprimido, angustiado, triste, as falsas aparências. 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Faz o que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Quer dizer, ele será um pastor representante da besta principal. Esse será o falso profeta.
O comentário do bispo diz assim, ó, a segunda besta, isto é, o falso profeta, encabecerá um grande movimento ecumênico em todo o mundo para que todos adorem a primeira besta. Ele fará erguer uma imagem do anticristo e lhe dará fôlego de vida. A partir daí, essa imagem passará a falar e até matar todos os que não adorem. Isso nos faz lembrar o que ocorreu nos dias de Daniel, quando Nabucodonosor mandou erguer uma grande imagem de ouro e obrigou todos os povos que habitavam em suas províncias a se curvarem diante dela para lhe render adoração. Caso alguém não obedecesse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Você pode conferir a história em Daniel, capítulo 3, do 1 ao 6. O falso profeta fará muitos sinais e milagres para que todos se curvem diante da primeira besta. Os que desobedecem serão executados por ela. Assim como o Espírito Santo veio para glorificar o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o falso profeta, glorificará o anticristo, o filho do diabo. E sabe, o que pode acontecer, né? Hoje em dia, existem aquelas imagens em holograma, né? A pessoa não precisa estar pessoalmente naquele lugar. Um holograma, ele pode representar ela. Por exemplo, as conferências que hoje há pela internet, né? A pessoa consegue participar de uma aula, ela consegue falar com outra, como se estivesse pessoalmente, né? Você quer matar a saudade do seu familiar hoje? Você com um telemóvel, um smartphone, e o seu outro familiar também com um igual ou semelhante, você consegue fazer uma conversa de vídeo com ele, né? Em tempo real. Isso na minha época era inimaginável. Mas há já tecnologia em que parece a pessoa real ali diante de você. Então, dos céus, qualquer pessoa pode projetar uma imagem. Então imagine, se as pessoas não adorarem, aqueles que vão estar aqui na terra podem executar aquela pessoa que não adorar a besta. O 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, é simples nós hoje entendermos, mas era de difícil compreensão para o apóstolo João, né? Ver, por exemplo, uma imagem sendo projetada, por exemplo, desde o céu até a terra, e essa imagem está falando para ele, era irreal. Então, da forma dele, ele escreveu assim, o 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. O comentário do 16 do bispo diz assim, um sinal na sua mão direita. Haverá um rígido controle de todos os habitantes da Terra por meio de cadastro em megas computadores. Esses registros serão feitos por intermédio de número de identificação óptica através de marcas. É provável que a marca seja invisível tanto na mão direita quanto na testa. Alguns acreditam que a classe baixa terá o sinal na mão direita, enquanto os ricos e intelectuais serão marcados na testa. Já estão em atividade, alguns países, experiências com o implante de chips em seres humanos. Nesses chips estão armazenados todos os dados da pessoa que o recebe. Então, quer dizer, quando chegar esse momento, por exemplo, nós tivemos experiência na pandemia, né? A pessoa que não foi vacinada, muitas delas é preciso fazer o teste para viajar. Mas digamos que num cenário como esse aqui da Bíblia, então a pessoa que não tiver a marca não viaja. Então, por exemplo, tem países que nós já vimos que para a pessoa entrar no café, para tomar um café, ela tinha que ter o comprovante
que ela está livre do Covid, né? Ou foi vacinada ou ela foi curada do vírus. Então, se isso já acontece, é apenas um pré-ensaio para aquilo que há de vir. Isso vai acontecer. Então, tudo que a gente viveu, né? A medição da febre pela testa, por exemplo, tudo isso que vem acontecendo é apenas um ensaio do que há de vir. E há, por exemplo, lugares que até proibiu quem não tem a vacinação não pode participar de culto religioso, por exemplo. Houve líderes, né, que fizeram isso. Então, a gente começa a analisar os sinais que hoje estão acontecendo e isso aqui vai ficando bem mais claro. Isso aqui que o apóstolo João está escrevendo começa a ficar bem nítido aos nossos olhos, né? O comentário do 17, ele diz assim, ó, comprar ou vender. Será dada uma ordem em todo mundo para que ninguém compre ou venda sem que tenha a marca da besta. E todos aqueles que não aceitarem serão mortos. Significa que muitos convertidos ao Senhor Jesus terão de pagar com a própria vida para manterem a sua salvação. As profecias estão se cumprindo. Por isso, é hora de todos os servos do Altíssimo se unirem, não apenas em oração, mas, sobretudo, em um esforço conjunto para resgatarem os perdidos. Aqueles que possuem o Espírito do Senhor Jesus nutrem o mesmo desejo dele, salvar almas para o reino de Deus. Ezequias 3, 17 ao 19 diz, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia quer dizer aquele que vai anunciar. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do teu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, olha o peso de responsabilidade que pesa nos meus ombros. Por isso que eu estou aqui meditando com você no Novo Testamento, para que eu possa, então, levar essa palavra e a consciência daquilo que você precisa fazer para se salvar. Eu não posso salvar você, porque quem fez isso foi Jesus. Então, só uma maneira de você salvar, você ouvindo a verdade e se entregando para Ele. Então, eu tenho anunciado, outros amigos, colegas meus estão anunciando pela internet, nas reuniões, por todos os lados. Então, cabe a você, como um cristão autêntico, verdadeiro, sincero e honesto, agora entregar a sua vida ao Senhor Jesus e moldar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Porque uma vez que você conhece a verdade, não tem por que você continuar ainda vivendo na mentira que o diabo criou para você viver. Então agora substitua tudo que você vem aprendendo, tudo que você fazia pelo que você vem aprendendo. E ele termina dizendo assim, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o número é 666. Aí o comentário do bispo diz assim, ó, o número da besta. O anticristo será identificado pelo número 666, que não poderá ser calculado pelos incrédulos, mas somente por aqueles que têm a sabedoria de Deus. Daniel 12:10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Pode ser que o homem do pecado já exista em nossos dias e que somente esteja aguardando a permissão divina para se revelar ao mundo. É certo que o Espírito Santo revelará ao seu povo no tempo oportuno a verdadeira identidade desse impostor. Quando surgir a besta, leopardo, ou o homem com poder político religioso, deve-se calcular o número do seu nome, que certamente somará 666. Muitos estudiosos dos textos sagrados acreditam que enquanto o número 7, por ser completo, aponta para a perfeição de Deus, o 6
que é o número do homem, está relacionado à sua imperfeição. Os 3, 6 juntos mostram o homem dominado pelo diabo, que na sua arrogância e obstinação ousou desafiar o poder supremo do Altíssimo. E eu também fiquei pensando, né? Se são 3, 6, também pode ser o anticristo, o falso profeta e o dragão, né? O diabo. Os três imperfeitos que vão provocar tantas coisas ruins nesse mundo. Hoje foi então Apocalipse 13, nós falamos muita coisa, então tenta agora digerir tudo que nós falamos. E como é que você vai digerir? Olhando para você mesmo. A palavra de Deus, ele é um espelho. O Senhor Jesus, ele é um espelho para nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ou olhamos para Jesus, nós vamos ver a nossa imagem refletida nele, ou vamos ver as nossas imperfeições. E de acordo com aquilo que nós olhamos, nós podemos analisar e procurar, então, corrigir essas falhas que nós enxergamos. Então, você pode parecer muito com Cristo, ou você pode parecer muito com o diabo. Depende para quem você está olhando. Espalhe esse vídeo, vamos fazer como ele falou aqui, olha, nós temos uma missão, é falar do que está por acontecer. Você e eu estamos no meio de uma missão e não podemos parar, nem olhar para trás. Não há mais condições de nós voltarmos atrás, vamos seguir em frente. Que fique você com Jesus agora.